Boa noite a todos, sejam bem-vindos, tá? Eu sou o professor Ítalo, esse é meu sinal na comunidade surda. Estava participando agora de uma aula e estou começando agora essa live, tá? Live pelo Instagram, nesse momento. Compartilha com teus amigos, tá? Vem aprender Libras gratuito, tá? Até às 21 horas a gente vai estar aqui ensinando para você vários sinais, tá? Pega o teu caderno, copia, vamos aprender, tá? Diversos sinais ainda até as 21 horas, tá? Tema de hoje, nós vamos estudar verbos. Verbos na Libras, ok? Muito bem-vinda, Andressa Olímpio, seja bem-vinda, Rodrigues Emanuel. Aula de hoje, ó, verbos. Compartilha com teus amigos, tá? Coloca lá no WhatsApp, no grupos do WhatsApp. Vamos lá, diga assim, vamos assistir a live do professor Ítalo. Aula de hoje, verbos na Libras. Até às 21 horas, tá? Vou dar 2 minutos para você compartilhar, tá? Nos grupos. Muito bem, meu querido aluno. Vamos lá aprender hoje aula de verbos. Olá, professora Fernanda. Muito bem-vinda. Deia, seja bem-vindo, tá? Ah, acredito que a Deia é lá do Piauí, se eu não me engano. Muito bem. Aula, Libras, verbos. Tema de hoje, verbos. Pega o caderno, tá? Pega a caneta, coloca o tema, verbos. Até as 21 horas, tá? 21 horas. Ó. 21 horas, 21 horas. Aula gratuita, tá? Essa live aqui para você aprender mais um pouco sobre Libras. Ok? Bom, tema de hoje, verbos. Começamos agora a nossa aula. Está gravando, tá? Depois eu posto lá no meu Instagram. Bom, hoje, dia 1º de abril, tá? Dia da mentira, né? Mas hoje vamos só contar a verdade para você. E a primeira verdade é que a Libras é uma língua, tá? Não é uma linguagem. A Libras foi reconhecida no ano de 2002. No dia, quem sabe, ao nome do professor Ítalo já participou desta aula, no dia 24 de abril de 2002. Foi reconhecida, tá? Como uma língua. Bom, e a Libras, ela tem uma gramática própria, todos nós já sabemos, tá? E nessa gramática nós vamos aprender verbos, pronomes, advérbios, adjetivos, numerais, tudo isso, tá?
Tem também os substantivos, né? O sinal de substantivo, ó. Substantivos. Tem também. Bom, hoje a gente vai focar nos verbos, tá? Eu vou trazer, são 3 classes. Anota aí. 3 classes de verbos na Libras. E existem os específicos. Mas hoje eu quero focar com vocês nessas 3 classes. Primeira classe de verbo. Nós temos os verbos simples. Os verbos simples, nós temos eles que na sua maioria são executados no corpo, tá? Esses verbos simples, eles não têm direção, eles não apresentam concordância. Os verbos simples. Segundo tipo de verbo, são os verbos que agora eles têm concordância. Verbos com concordância, tá? Esse é o sinal de concordância, gente, ó. Verbos com concordância. Vou já explicar por que verbos com concordância. Terceiro tipo de verbo são os verbos espaciais. Esses verbos espaciais, na Libras, tá? Verbos espaciais são aqueles verbos que agora vão apresentar uma direção. Subindo, descendo, para frente, para trás, para o lado, para o outro. Ok? Professor, qual é a diferença dos 3, tá? O primeiro, que eu falei para vocês, os verbos simples, são os verbos que na sua simplicidade, eles não apresentam movimento, eles não têm direcionamento. São verbos parados, tá? Exemplo, professor, coloca aí, verbos simples e abaixo coloca os exemplos, tá? O exemplo para verbos simples, nós temos o verbo gostar. O verbo gostar é um verbo simples, porque ele não tem direção, ele não tem um direcionamento, ele não apresenta concordância. Quem gosta, gosta aqui, tá? Esse é o sinal de gostar. É um verbo simples. O verbo aprender também é um verbo simples. Vocês estão entendendo? O verbo entender também é um verbo simples. Isso aqui é o sinal de entender, ó. Entenderam ou não entendi? Não entendi. Verbo amar. Amar. Lembra que eu falei que a maioria dos verbos simples são feitos no corpo? Mas, porém, entretanto, existe o verbo trabalhar, que também ele é executado e é classificado, tá, como o verbo simples. Mas, professor, você falou que os verbos simples são feitos no corpo. Só que existe o porém aí, o mais, que o verbo trabalhar, ele se torna simples porque ele não tem nenhuma direção, ele não sai daqui, ele fica aqui, ó, parado aqui, ele tem esse movimento, mas ele está aqui, o espaço dele é este que ele não sai. Por isso que nós chamamos verbos simples. Verbos simples. Trabalhar, exemplo. Trabalhar, gostar, amar. Ok? Bom, verbos com concordância. Agora, nós vamos ter verbos que vão ter direção, tá? Partindo de um ponto até chegar neste ponto, certo? Quem está emitindo a ação e quem vai receber a ação. O ponto A até o ponto B. Aqui, aqui. Saiu daqui e chegou neste ponto. Por isso que nós chamamos de verbos com concordância. Você vai entender agora. Exemplo para verbos com concordância na Libras, tá? Existe o sinal de ajudar. Ajudar. Observe esse verbo, ajudar. Sinal de ajudar. Agora sim, chamamos de verbos com concordância, porque esse verbo ele concorda quem está emitindo a ação e quem vai receber a ação. Se eu virar esta mãozinha aqui, ó, e trazer para mim, já mudou, tá?
quem está executando a ação e quem vai receber. Então, eu estou pedindo ajuda, ou você me ajuda. Deixa eu vir aqui para frente. Eu ajudo você e você me ajuda. O sinal de ajudar é um verbo com concordância. Ok? Entenderam esta parte aqui? Existem diversos tipos de verbos, tá? Com concordância. Exemplo, aconselhar. Sinal, aconselhar. Se eu apontar para você, aconselhar, eu estou dizendo assim, ó, eu estou lhe aconselhando. Agora, observe que a mão de cima é que vai mudar, tá? E vai mudar também a de baixo. Eu estou dizendo que você está me aconselhando. Observe o seguinte, apontando para você, estou te aconselhando e virando, você agora me aconselha. Verbo com concordância, responder. Olha o sinal de responder, gente. Ó. Responder. Em R, tá? Responder. Eu respondo você e você me responde. Observe o movimento, tá? Saindo daqui do espaço neutro, trazendo para mim, você me responde. Ok? Tá entendendo a diferença do verbo simples para o verbo com concordância? Outro exemplo, professor. Tem sim, tá? Outro exemplo com o verbo com concordância, existe o verbo informar. Olha o sinal de informar. Em Y, informar. Eu aviso, ou avisar, né? Eu aviso você. E se eu mudar agora a direção, você me avisa. Deixa eu aqui do lado. Você me avisa. Eu aviso você e você me avisa. É por isso que nós chamamos de verbos com concordância, porque concorda com número de pessoas, tá? Aqui eu estou só no singular, estou dizendo que só tem só uma pessoa. Mas se eu falar aqui que existem várias pessoas aqui no espaço, eu digo assim, ó, eu aviso a todos. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ora, muito bem. Agora, vamos falar um pouco sobre os verbos espaciais. Professor Ítalo, o que são os verbos espaciais? São os verbos que agora eles vão ter um movimento, já está falando, né, no espaço, que eles vão ter uma direção para cima e para baixo. Exemplo, o verbo subir. Subir. Observe o sinal. Subir. Ou subir. Alto, né? Alto. Existe o sinal aqui de alto. Existe isso aqui importante, né? E existe aqui subir. É um verbo espacial. E descer, professor? Descer ou descer. Existe também o ir, é um verbo ir, e o retornar, voltar. O acender, né? Acender e o apagar. É um verbo também. Acender e apagar. Ok. Professor, existem apenas esses três tipos de verbos na Libras? Existem os específicos, tá? Os específicos nós vamos compreender que eles são feitos aqui para uma classe de palavras com um texto, tá? Bom, existem os verbos que apresentam a negação. Eles estão ligados, tá? Junto com a negação. O verbo e a negação, eles vêm juntos. Exemplo, o verbo querer. Eu quero. Olha o sinal de querer, gente. Querer. E não querer, professor. Não quero. Não quero. Observe o seguinte, gente. Perceba o seguinte. Que o verbo aqui, ó, querer, a negação vai aqui, ó, andar junto. Vai casar aqui agora. Não querer.
Se eu fazer esse movimento, é não querer. Não quero. Estão entendendo? Estes são os específicos, tá? Gostar. Gostar é uma afirmação. Eu gosto de você. Agora, se eu fizer assim, ó. hum, Tirando, eu estou dizendo que eu não gosto. Ok. Gostar e não gostar, muito bem. Tá? São os verbos que apresentam essa união, tá? Com a negação. Ok. Vamos lá. Isto mesmo, Tatiana. Pode, não pode. Pode e não pode. Observe agora a diferença, tá? O poder. O poder aqui, né? Pode. Só que o não pode, ele vai vir com essa configuração de mão, né? Em V e aqui no pescoço. Não pode. É incrível, né? Como a Libras, os sinais são feitos, né? Como o surdo, ele observa e ele vai criar os sinais. Tudo isso tem os parâmetros, né? E é através dos parâmetros, quando a gente junta 2, 3, nós temos aqui um sinal. Ok, muito bem. Vamos aqui trazer alguns tipos de verbos e você vai identificar qual das três classes é esse verbo, para ver se você entendeu e está aqui acompanhando a aula desde o começo, tá? Hoje, o tema da aula em Libras é verbos, tá? Eu vou sinalizar e você vai escrever aí no comentário. Verbo simples, com concordância ou espacial, ok? Coloque aí no comentário qual classe de verbo que eu estou sinalizando. Ok? Observe o seguinte. Primeiro verbo. E aí? Escreva aí no comentário. É um verbo simples? É um verbo com concordância? Ou um verbo espacial? Muito bem. Simples, simples. Ok. Muito bem. Seguinte. Existe assim. Sinal de brigar. É simples, é espacial ou é com concordância? Opa, opa. Vamos lá. Vou explicar para vocês agora. Cuidado com essas perguntas, porque pode ter uma casca de banana aí. Lembram que os espaciais, eles apresentam uma direção e os simples, eles são feitos com movimento, porém eles não têm nenhuma direção. Brigar, quem briga, briga aqui. Ele não tem esse movimento. Por isso que ele está na classe dos verbos simples. É igual esse aqui, ó. Esse aqui, trabalhar, é um verbo simples. Simples. Na prova do concurso, se estiver perguntando o verbo brincar, é simples ou é espacial? Responda aí no comentário. Brincar é um verbo simples ou um verbo espacial? E aí, vamos? Simples ou espacial? Opa, vamos lá. A Andresa colocou simples. A Kessia, Amanda, né?
anda, colocou espacial. Explicar novamente. Quem brinca, brinca aqui. Parado. Brincar não sai. Ele continua aqui. Brincar. Muito bem, ó. Isso. Brincar. Legal, né? Vamos saber, né? Outro exemplo. Sinal, o verbo é simples, com concordância ou espacial? Sinal de informar ou avisar. Muito bem. Por quê? Com concordância? Porque aqui nós estamos dizendo que alguém está emitindo a ação e outra pessoa irá receber a informação. Por isso que nós vamos dizer os verbos com concordância. Ah, professor, cheguei agora. Estou pegando aqui já no final da aula. Qual é o tema de hoje? Verbos. Só que é na Libras, tá? Verbos na Libras. Próximo exemplo. Ó. O verbo perguntar é simples, espacial ou com concordância? Com concordância. Muito bem, tá? Porque o sinal perguntar aqui, né? Eu pergunto para você. E se eu mudar a direção aqui do dedo indicador, ó, pergunta para mim. Tá? Percebe essa troca, né, que faz de quem está sinalizando, de quem está observando? Ok, muito bem. Vamos lá. O verbo abençoar é simples, é espacial ou com concordância? Sinal, né? Abençoar, 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 abençoar. Valendo aí a prova do concurso, tá? Para passar agora. O sinal abençoar. Opa, vamos lá. Abençoar. Tema da aula de hoje, tá? Verbos na Libras. E no final da nossa live, tá? Tem uma promoção para vocês, tá? Fica aí, para você não perder. Quem? Sinal abençoar. Vamos lá, ideia. Abençoar o verbo é simples, é com concordância ou espacial? Sinal abençoar. Abençoar. Eu vi que alguém colocou espacial. Deixa eu explicar por que não é espacial. Porque esse verbo também tem concordância. Se eu digo assim, Deus abençoe você, eu posso também dizer assim, ó, Deus me abençoe. Então eu digo, parte de alguém, a bênção, e quem vai receber pode ser diferente a pessoa, tá? Então eu digo assim, ó, abençoo você, ou você me abençoa. Entenderam? Muito bem, muito bem, tá? Ok. Próximo verbo. Aqui, ó. Sinal de aprender. É um verbo simples, com concordância, ou um verbo espacial?
Simples, simples, simples. Meus parabéns, tá? Porque na sua simplicidade, quem aprende, aprende aqui. Ele não sai para fora aqui. Fica aqui, ó. Aprendizado, conhecimento. Você vai aprendendo, tá? Desta forma, ok? Excelente, tá? Não sei se vocês estão gostando, mas aqui, aula de verbo na Libras é uma aula que é muito, muito bom para que você possa entender e classificar que verbo é esse. Tá? Às vezes a gente vai sinalizar, a gente não sabe esse verbo aí, o sinal é esse, eu sei. Mas qual a sua classificação, a sua característica? Quando você estuda os verbos, você começa a entender e compreender a classificação desse sinal. Não adianta nós sabermos só os vocabulários. Nós precisamos também saber, entender como é que organiza, tá? A estrutura de uma frase. Ok, excelente, tá? E a tua presença aqui nesta noite comigo. Fazia tempo que eu não gravava live, né? No Instagram. Mas hoje estamos aqui com uma oportunidade maravilhosa, tá? Oportunidade. Oportunidade maravilhosa. E o que é, professor Heitor? Curso de Libras básico, intermediário e avançado, tá? 6 meses, um período de 6 meses estudando comigo, tá? Curso online e você tem toda a minha mentoria, meu auxílio, tá? Meu acompanhamento durante esse semestre. Aulas gravadas, materiais inclusos, tá? E um certificado de 120 horas. Ok? Tudo isso com um valor simbólico de R$ 60 mensalmente. Você pode fazer a sua inscrição hoje, tá? Tem um contato e você entra com esse contato, tá? Com este número e você vai fazer a sua inscrição. O curso já vai iniciar agora, tá? No dia 10 de abril, ok? E eu gostaria de poder ter você fazer companhia, tá? Durante esses 6 meses, ter você na nossa turma para juntos desenvolvermos nesta comunicação em Libras, ok? Deixa eu sinalizar algo para vocês aqui, para que você possa entender, ok? Vamos lá. Ok? Entendendo que eu sinalizei, você sozinho pode até rápido, mas juntos nós vamos, ó, longe, tá? Longe. Muito bem, tá? Bastante gente entrando agora. Tivemos uma aula de verbos, tá? Na Libras. Classificação dos verbos. São em 3, tá? Verbos simples, com concordância e os espaciais. Ok? Gostaram da live? Gostaram da aula? Quero que vocês possam
ter aqui meu abraço, tá? E poder compartilhar esse entendimento aqui na Libras com você, aqui nesta live de hoje, tá? Vai ficar gravado, vou postar lá no meu Instagram, tá? E você pode ficar à vontade para rever novamente esta aula de Libras, tá? É um conteúdo muito importante, tá? Os verbos na Libras. Cai muito em prova de concurso, cai muito nas bancas, tá? E você aqui comigo, juntos somos mais fortes, tá? Vem aprender Libras com o professor Ítalo. Te vejo na nossa primeira aula em dia 10 de abril, ok? Forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Andressa, até mais. Kessia, boa noite. Até mais. Deia. Tchau, tchau, Deia. Forte abraço aí pro Piauienses.